Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa reflexão vai ser sobre uma coisa que acontece na saúde e que é muito mal entendida, muito mal compreendida sobre esses papéis, tanto na saúde pública quanto na suplementar. São as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde. As Unidades Básicas de Saúde, ou postinho, como é popularmente conhecido, ele faz uma série de atividades, né? Tanto educativas quanto profissionais no ambiente do SUS, né? Então existe toda uma estrutura definida por trás da assistência que uma OBS tem. Geralmente ela é composta por equipes multidisciplinares, né? Tanto de psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, eh, médicos de diferentes especialidades, odontologia. Então as UBSs, elas teoricamente, né, elas são preparadas para fazer uma atenção básica e entender aquilo que está acontecendo com aquela determinada comunidade. Geralmente as UBSs, elas se localizam em locais estratégicos quando existe o programa de saúde da família como uma base de apoio para as equipes PSF. E ela é muito utilizada pela população como primeiro acesso ao SUS, né? E a UBS cuida das vacinas, cuida de doenças recorrentes daquela população, ela faz a distribuição de medicamentos dependendo do tipo de farmácia que ela disponha, né? Ela faz o atendimento básico, mas ela faz muito bem. E no plano de saúde, a gente não tem essa estrutura de UBS, né? Porque as chamadas clínicas dos planos de saúde ou centros de especialidades, geralmente eles não têm um processo de triagem, conhecimento daquela pessoa. Geralmente eles usam alguns RES de mercado, mas esses RES não comunicam, né, resultados com toda a rede credenciada de prestadores. Então, diferente de uma OBS que geralmente compartilha o seu histórico e o prontuário com outras quando ela é informatizada, no caso das redes privadas, as OBSs conhecem o paciente daquele atendimento ali. Ela não consegue ter uma visão geral do todo do paciente porque ela não integra com nenhum esquema, com nenhum outro tipo de integração de dados com a rede credenciada dela. Então, por exemplo, se a pessoa vai lá numa clínica médica, ela sai com um pedido de exames e ele retorna ou não se ele quiser. Se o paciente às vezes avalia que a minha glicose está boa, a minha creatinina está boa, ou qualquer fator, ele vai saber para que eu vou no médico? Retornar no médico, né? Ele tem um prazo X de tempo para retorno e ele muitas vezes, por causa do estilo de vida, por causa do tipo de atendimento que ele espera, ele não tem essa prática de retornar a consultas médicas, né? É muito engraçado isso, que a gente observa uma maior adesão das UBSs públicas do que das UBSs privadas. As UBSs privadas, né, ou da saúde suplementar, elas geralmente são centros médicos apenas. Você não tem uma equipe multidisciplinar olhando para aquela pessoa. E na UBS geralmente tem, né? Os casos são discutidos, o atendimento é discutido, as dificuldades de relacionamento com aquele paciente, né? Eles entendem mais, geralmente, principalmente quando está inserido em uma comunidade de baixa renda, né? A famosa favela ou morro, né? Eles têm um conhecimento social, eles entendem os aspectos sociais que aquela pessoa está inserida. E nas clínicas dos planos de saúde, né, nos centros de especialidades médicas que eles tanto gostam de alardear, geralmente você sai sem apenas com uma receita ou pedido de exame e você não é acompanhado diretamente por aquilo, né? E os médicos, eles não entendem seu conceito social, as suas histórias, as suas entregas que você tem de saúde, aquilo que você está comportamento, o seu comportamento, né? Nas UBS, geralmente o pessoal entende um pouco mais disso,
né? E eles dão apoio, orientação. Tanto que as UBSs elas priorizam por uma triagem bem feita, né, por alguém, seja assistente social, seja enfermeira, para fazer um caminho do beneficiário ali dentro, né, do público do SUS. E eles entendem muito bem o contexto social que eles estão inseridos, né? Eles sabem qual que é o tipo de comportamento das pessoas, se aquela pessoa tem uma dificuldade de acesso a itens básicos de higiene. Então eles observam tudo isso. Nas clínicas isso não acontece, né? Nas clínicas geralmente é muito pouco estimulado a visão de entender o grupo social que aquela pessoa está inserida. Não se faz uma análise do grupo social dela, ou da família, ou do contexto social, onde que ela mora, se ela tem facilidade de acesso a X medicamentos, né? E isso acaba dificultando muito a visão que os planos têm sobre a própria carteira de beneficiários, né? Ele vê recorrências, mas não entende por que dessas recorrências, né? Se você for pegar em termos de Big Data, Machine Learning, tudo mais que a gente conhece de inteligência artificial hoje em dia, o, o pior cenário é o cenário dos planos de saúde, né? É o cenário mais difícil de trabalhar, porque você nunca vai conseguir aprender se você não tiver domínio e ferramenta única para toda a sua rede credenciada, para todos os seus prestadores de serviço, né? Ou que a sua ferramenta ela se integre com esses prestadores. A gente tem observado muito que a gente tem um padrão, né, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, o SBIS, para modelo de prontuário eletrônico do paciente, mas são poucas as empresas e operadoras que realmente têm esse dispositivo como um mecanismo de controle, né, controle e avaliação. Então a gente tem muita dificuldade ainda no mercado de entender esse comportamento de beneficiários. Eu acho que a UBS, enquanto estratégia de saúde pública, ela é muito mais efetiva do que uma estratégia de operadora de plano de saúde, que ela simplesmente quer ver indicador de produtividade do médico, né? A maioria dos médicos que trabalham em clínicas próprias das operadoras, ou eles recebem uma remuneração por atendimento, ou eles recebem por volumetria e não tem assim um aspecto de realmente atender aquele desejo da pessoa ou fazer um processo de entendimento da saúde dele como um todo. Quantas vezes você vê operadoras de saúde falando em mude um hábito, mude um, um vício, retire alimento XY, mas apenas na panfletagem. Você panfletar atenção básica é diferente de você executar a atenção básica. As UBSs, nesse ponto, elas têm muito mais acompanhamento do que as clínicas médicas de operadoras. Então, assim, o SUS, apesar de todos os percalços da demora, da fila, dos recursos escassos de saúde, e da até mesmo a localização dos postos de saúde, ele ainda faz um papel muito mais assertivo em entender aquela comunidade que ele está inserido, do que simplesmente chegar lá e joga na fila, marca uma consulta daqui a 6 meses, um ano e pronto, né? As UBSs elas têm uma filosofia de pensamento diferente, né? E nas UBSs você tem muitas oficinas, né? Você tem oficinas de todo tipo, de toda natureza, para a saúde, para a minimização de danos, enquanto que numa clínica, né, num um ambulatório de plano de saúde, você não tem isso. Você não tem formação, você não tem capacitação. Então, principalmente minimização de danos, né? Então, o olhar das UBSs ele é muito mais efetivo, né? Ele é muito mais cuidadoso com o público que ele atende. E as operadoras precisam muito
de repensar o modelo dela de volumetria e de julgar um centro de especialidades médicas como a primeira porta de entrada dentro da sua rede credenciada, né, dentro do seu plano, e direcionar isso de uma maneira ruim, uma maneira pouco efetiva. Eu sempre falo que toda operadora ela tinha que ter uma equipe de assistentes sociais junto com enfermeiras qualificadas para fazer a triagem da atenção básica, né? Elas terem conhecimento daquela pessoa, porque às vezes a pessoa tem plano de saúde, né? Porque trabalha numa empresa que fornece aquilo como benefício, mas ela sequer conhece os contextos que aquela pessoa está inserida, se ela tem hábitos de vida que podem expor ela mais ao risco ou afastar do risco. Então, ela entende, ela não entende, por exemplo, né, como que aquela pessoa se envolve comunitariamente, qual que é o papel dela dentro daquele grupo comunitário, se ela é uma pessoa orientada ou se é uma pessoa que simplesmente usa o plano de saúde para ter acesso a medicamentos e exames porque ela tem compulsão por isso ou tem vícios. E nos planos de saúde eles simplesmente fazem aquela tocação de serviço, né? Eles fazem simplesmente, eles se preocupam com volumetria do que qualidade assistencial. E isso é um ponto de pecado, né, da assistência básica dentro dos planos de saúde. A tocação de serviço não reflete a estrutura de uma operação de saúde efetiva, de atenção primária bem feita, né? E a gente precisa de aprender muito, mas muito mesmo, com o SUS. Por mais que seja estruturas de atendimento diferentes, mas a visão de olhar aquela pessoa como um todo e seu contexto social, ela é muito mais bem feita do que no contexto da saúde suplementar. Então, nisso, o SUS está de parabéns. Ele tem muito mais respaldo para fazer atenção primária do que as operadoras de saúde. E ironia das ironias, as operadoras só se preocupam com custos, mas nunca se preocupam com a atenção primária. E as health techs que estão fazendo esse processo de atenção primária, elas ainda não entenderam qual que é a importância de ter estruturado um processo de triagem e conhecimento daquele paciente. E conhecimento eu não digo apenas do médico. Ele precisa ter um conhecimento de um assistente social, de um especialista, de uma enfermeira, de um nutricionista, de um fisioterapeuta, né? Dependendo da faixa etária, dos hábitos comportamentais, ele precisa de ter todo esse cuidado, né? Por exemplo, é muito comum você ver as pessoas estimulando a atividade física, mas e o acompanhamento nutricional? E o acompanhamento físico daquela pessoa na atividade física, né? Se está tendo um fisioterapeuta ou um preparador físico, né? Um profissional de educação física acompanhando aqueles ritmos das atividades físicas. Então você acaba gerando erros, né? De, de estímulo porque você simplesmente joga a pessoa lá para falar assim, faça uma atividade física, nós te damos um Gym Pass, por exemplo, e você não monitora o resultado disso, você simplesmente dá um smartwatch lá para a pessoa vai no Gym Pass, o Gym Pass ele simplesmente faz uma triagem básica, né? Ele não tem um deep learning sobre aquela pessoa, né? E ela simplesmente, se ela for numa academia credenciada para o Gym Pass, ela não tem acompanhamento de um fisioterapeuta, de um preparador físico de perto, né? O cara não está ali acompanhando aquele beneficiário o tempo todo para ver se ele está fazendo certo, né? Se ele pode lesionar, se ele está tomando alguma coisa para ficar mais forte, né? Então, a análise de comportamento disso tudo é muito importante e ela não é feita, né? Diferente da UBS, que ela preocupa muito mais com a pessoa
do que com os resultados dos indicadores de saúde. Eles olham muito mais para o conjunto da pessoa do que simplesmente cuidar da doença. Eu sei que isso depende muito dos cenários de cada OBS, mas tem OBSs que fazem um trabalho primoroso, essencial e muito assertivo para a qualidade de saúde do beneficiário. É essa reflexão que a gente tem hoje, que eu tenho hoje para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem dessa crítica. Eu não estou apontando o dedo para A ou para B, eu simplesmente estou dizendo o que eu penso, minha visão enquanto negócio. E a gente precisa de mudar realmente essas visões e discutir muito enquanto sociedade e enquanto operadores de saúde sobre isso. Desejo a todos um bom dia, um excelente dia de trabalho, fiquem bem e, acima de tudo, cliquem no canal, cliquem no inscreva-se, curta, compartilhe e não passarão.